Olá, estamos de volta para falarmos ainda sobre a reforma ortográfica. Dessa vez, abordaremos somente sua parte mais complexa e polêmica, que é o uso do hífen. Em linhas gerais, uma palavra composta é formada por uma ou mais palavras que são ligadas pelo hífen. Como exemplo, podemos citar decreto-lei, médico-cirurgião, bom senso, guarda-chuva. Mas como geralmente existem exceções no português, há palavras compostas que perderam essa noção de composição, portanto, não são mais grafadas com o hífen, como é o caso de manda-chuva e paraquedas. Um outro emprego do hífen é nas palavras compostas em que os primeiros elementos são além, aquém, recém e sem. Podemos citar como exemplos além-mundo, recém-casado, aquém-mar e sem cerimônia. Há um outro uso bem particular do hífen, que é o de encadear palavras que ocasionalmente se ligam, como é o caso de Ponte Rio-Niterói. Também com a reforma ficou oficializado o uso obrigatório do hífen em casos de translineação. Explico melhor. Translinear é passar na escrita de uma linha para outra, ficando parte do vocábulo no fim da linha superior e o restante no início da linha inferior. Se a partição coincide com o final de um dos elementos, deve, por clareza gráfica, repetir-se o hífen no início da linha imediata. Para melhor entendimento desta regra, veja aí na sua tela a palavra contra-arrazoar. Lembre-se que, na separação de palavras que não têm hífen na sua grafia, é colocado apenas um hífen no final da linha. Como exemplo, acompanhe agora na sua tela as várias possibilidades de separar-se a palavra contra-razões, que, agora com a reforma, não apresenta mais hífen. Bem, agora vamos tratar dos assuntos polêmicos que ocorreram no período entre 1º de janeiro deste ano e a publicação do vocabulário ortográfico da língua portuguesa pela Academia Brasileira de Letras em 19 de março. Neste período, a equipe de lexicografia da Academia, coordenada pelo acadêmico e filólogo Evanildo Bechara, desenvolveu estudos para a publicação da nova edição do Volpe, contemplando as mudanças. Um exemplo de caso polêmico decorrente desses estudos é o de palavra iniciada pela letra H, que apresenta antes dela prefixos como sub e co, que acabou não sendo grafada com hífen como determina a regra geral do acordo. Assim, a palavra sub-humano, que pela regra geral do acordo é grafada com hífen, pelo Volpe pode ser grafada com ou sem hífen, criando assim uma variante ortográfica. Já a palavra coerdeiro, que pela regra geral do acordo seria grafada com hífen, ficou sem hífen, conforme a normatização do Volpe. A explicação da ABL para isso é que essa aglutinação entre palavra prefixada e o prefixo co é tradicional no nosso país. Por conta disso, devido também à tradição, permanece a grafia de palavras prefixadas por re, sem hífen, ou seja, elas também não são grafadas de acordo com a regra geral de colocação do hífen para separação de prefixo e palavra prefixada em que haja repetição da mesma vogal. Aí estão alguns exemplos: reescrever, reelaboração e reexaminar. Houve também a supressão do hífen nos casos em que o advérbio não era empregado com função prefixal. Assim, expressões como não comparecimento, não agressão e não pagamento são agora grafadas sem hífen. Entretanto, é importante salientar que tais expressões também podem ser grafadas com hífen, pois, segundo o próprio Bechara, trata-se de uma questão de estilo, mais do que de gramática. Além disso, também não há mais hífen em palavras como tão só, tão somente, dia a dia, fim de semana, pôr do sol, à toa e mão de obra. A explicação da ABL é a manutenção do espírito simplificador do acordo. Agora também uma nota importante. Embora uma edição revisada e ampliada esteja em período de elaboração pela ABL, sugerimos a consulta da 5ª edição do Volpe, que contém a grafia das palavras em uso no Brasil. Assim, sem esgotar o assunto da reforma ortográfica, retornaremos com novas edições das pílulas, abordando outras dificuldades na área de língua portuguesa.
Até lá!